Olá pessoal, mais uma aula sobre dízimas periódicas e nessa aqui vamos resgatar tudo que vimos até agora nas aulas anteriores, tá? Olha só, nos exemplos anteriores vimos que 0,777 igual a 7 sobre 9, tá aqui ó, certo? Depois vimos que 1,333 infinitos 3 igual a 12 sobre 9, certo? E na sequência 3,1555 igual a 284 sobre 90. Bem, antes de prosseguir, já aqui chamar atenção para um detalhe, tá? No exemplo 2 e 3. Olha só como é que nós chegamos a 12 sobre 9. Mais precisamente, como é que a gente obteve aqui esse 12? Foi quando a gente fez a conta 13 menos 1, tá? E aí a gente poderia pensar aqui na fração geratriz inicial, ó, 13 menos 1. Vou deixar bem claro aqui, já na aula de hoje, esse 12 sobre 9 poderia ter sido escrito assim, ó, ter sido obtido assim, 13 menos 1, tá? De onde é que vem esse 13? Seria esses números, esse agrupamento de números até o primeiro algarismo aqui do período, tá? Na verdade, até o final do período, né? Se o período fosse de dois números, dois algarismos, pegariam os dois, tá bom? E subtrairia esse aqui antes de se chegar no período, tá bom? Embaixo, esse 9 faz referência exatamente ao fato de que o período só tem um algarismo. Beleza? Acompanha esse mesmo raciocínio no próximo exemplo, tá? Esse 284, olha de onde é que ele veio. Foi quando a gente fez a conta 315 menos 31, tá? Mas olha o que é o 315. 315 até aqui. E o 31? Até aqui. Ou seja, vamos voltar aqui, ó, onde a gente vai estar observando esse padrão. Então, 284 poderia ter sido obtido mais diretamente como sendo 315 menos 31, tá bom? 315 menos 31. Embaixo, esse 9 é justamente porque a gente só tem o período um número se repetindo. E esse 0 apareceu porque a gente tem um intruso aqui, ó, na parte decimal, tá certo? Entre aspas, chamei de intruso esse que não se repete, que está na parte decimal, certo? Esse próximo exemplo não é tão interessante, mas dá para perceber, na verdade, esse primeiro exemplo e esse último exemplo, dá para a gente perceber isso, tá? Na verdade, só para, enfim, enfatizar, né, dizer que foi falado, ó, esse 7 está aqui e o 9 porque é só um algarismo que está se repetindo. O 23 aqui em cima e 99 porque são dois algarismos se repetindo. Mas vamos continuar com esses dois exemplos aqui mais interessantes, tá? Então, olha o próximo exemplo. 2,5, 31, 31, 31. Quem é que está se repetindo? 31, tá bom? Então, a gente poderia ter obtido 2.506 assim, fazendo 2.531 menos, eu pego o arranjo de números, de algarismos, né, como queira, até que a gente abrace aqui o período, no caso 31, tá bom? E subtraio exatamente retirando o período, retirando o 31, subtraio 25. Note que essa subtração foi exatamente o que a gente fez nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo?
2.531 menos 25, que deu 2.506, certo? 2.531 menos 25. Bom, então voltando para cá, embaixo ficaram 99. Por que o 99? Por que 2 noves? Porque o período tem 2 algarismos. E esse 0? Porque esse 0 apareceu aqui. Esse 0 apareceu porque temos um intruso aqui, tá? Abre aspas, intruso, estou chamando um número aqui que está na parte decimal e não se repete. Bom, vamos avançar ao próximo exemplo para a gente poder generalizar isso. Muito bem. No próximo exemplo, tá? Que foi aqui, ó, o exemplo 6. Tá vendo? Então, nesse exemplo 6, a gente vai fazer assim, ó. Como é que a gente poderia obter 25.159? A gente poderia obter fazendo, ó, pega o primeiro arranjo até ao abraçarmos o período aqui, que nesse caso é 13, tá? Então fica 25.413, 25.413 menos, aí a gente subtrai 254, tá certo? A gente retira aqui a parte do período, fica aqui com 254, certo? E embaixo ficamos com 2 noves. Por que 2 noves? Porque o período tem 2 algarismos. E também 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque dessa vez são 2 os algarismos intrusos aqui na parte decimal. Certo? Só reforçando antes da gente avançar, que essa conta aqui, 25.413 menos 254, a gente fez ela aqui, ó. 25.413 menos 254, quando a gente resolveu o exemplo 6. Tá vendo? Então a gente está observando um padrão para que a gente possa desenvolver isso aqui, que é uma fórmula para se calcular, para se obter qualquer dízima periódica. Então, olha só como é que eu escrevi aqui genericamente uma dízima periódica. Nós temos uma parte inteira, que eu chamei de n, a parte que vem antes da vírgula, tá? E logo depois da vírgula temos o intruso, né, os algarismos intrusos, e depois o período, certo? E aí por isso a reticência quer dizer que o período vai passar a se repetir. Então a gente pode, de maneira prática, né, de maneira rápida, a gente pode fazer assim: pega o agrupamento de números formado, tá, pela parte inteira, pela parte intrusa e pelo período. Pega esse agrupamento de números e subtrai esse outro agrupamento formado só pela parte inteira e pelos intrusos. Essa fica sendo o resultado do numerador, da parte de cima. Embaixo vai ter a quantidade de noves, tá? Eu botei esse jogo da velha aqui, se referindo à quantidade de noves, conforme seja a quantidade de algarismos do perímetro. Só para deixar claro, no exemplo aqui, tinham 2 algarismos, por isso 2 noves. Se fossem 3 algarismos se repetindo no período, seriam 3 noves. Se for só um nove, tá bom? Seguido da quantidade de zeros, conforme seja a quantidade de algarismos intrusos. Como no exemplo aqui, os 54 eram 2, tá bom? Então vamos, para fechar essa aula, fazer esse exemplo 7 assim, tá bom? Então, a gente tem aqui como parte inteira 51, como parte intrusa o 34 e como período 267, tá? Digamos aqui que esse 51 é a parte inteira, o 34 a parte intrusa e o 267 é o período. Então, usando essa formulazinha, a gente vai poder escrever assim, ó. Vai ficar 5134267, 5134267 menos o quê? Veja aí se você entendeu. Tira a parte
do período, né? E vai subtrair somente, ó, a parte inteira e a parte intrusa. Então, 5134 menos 5134. Ok? Embaixo vai ter o número 9. Quantos 9? É a quantidade de algarismos do período. Então, o período tem 3 algarismos, então 3 noves. Certo? E vai ter zeros também, vai, porque a gente tem uma parte intrusa. Quantos zeros? 2. Tá? Porque são 2 intrusos aqui. Ok? E aí, fazendo essa subtração, obtemos 5129 133, certo? Fazendo essa subtração aqui, a gente tem esse número. Embaixo repete. E pode testar aí na calculadora que se a gente fizer 5.129.133 dividido por 99.900, vai aparecer aí na calculadora essa dízima periódica, 51,34267, certo? Antes de dizer que qualquer dúvida poste nos comentários e até a próxima aula, deixar um desafio, né? Poderíamos demonstrar, né, essa fórmula, porque a gente deduziu essa fórmula, a gente, enfim, teve a intuição dessa fórmula observando os padrões, tá? Mas é possível demonstrar essa fórmula? A resposta é sim, tá? E se você tiver interesse de ver, deixa aí o comentário que eu faço a videoaula demonstrando essa fórmula, tá bom? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários.